Como eu amo reassistir esse filme Halloween, gente. A cada vez que eu assisto esse filme mais e mais e mais eu fico mais apaixonado pelo filme, mais eu consigo observar alguns detalhes ali que eu deixei passar das últimas vezes que eu assisti, e eu fico completamente mais apaixonado por esse filme, porque simplesmente é um filme sensacional, é um grande marco do cinema de modo geral e também no cinema de horror, né? É uma obra-prima, atemporal. Não é à toa que 44 anos temos ainda filmes do Halloween, né? Temos aí Jamie Lee Curtis voltando como Laurie Strode, o John Carpenter, a Kyle Richards. Esse filme tem um impacto imenso no cinema, inspirou e continua inspirando vários cineastas até os dias de hoje, né? Usar os elementos, as técnicas de John Carpenter, a trilha sonora. Você pode ver que tem muitas cineastas que se inspiram nesses filmes. Além, claro, né, da Jamie Lee Curtis como a Laurie Strode, que fomentou o conceito principal, assim, de uma Final Girl. Ou seja, esse filme tem um legado gigantesco e ele também popularizou os slashers, popularizou também os holiday horror movies. Vocês podem ver, tem vários filmes de terror de feriados também que começaram a se popularizar também depois de Halloween. Então, assim, esse filme realmente tem um impacto gigantesco na cultura pop, se insere na cultura pop, né? Explodiu a bolha do terror e tá inserido na cultura pop. Simplesmente fenomenal. E eu confesso que quando eu assisti esse filme quando era criança, né? Muitos e muitos anos atrás, eu simplesmente não gostava do filme. Posso confessar aqui pra vocês, não gostava mesmo. Achava o filme chato, achava o filme lento, achava a protagonista bobinha, sabe? Como assim ela dá as costas pro Michael? Como assim ela dá as costas pro assassino? Ela deixa a faca cair várias vezes, né? Sim, como isso acontece? Simplesmente eu não gostava do filme, gente. Confesso aqui pra vocês. Mas ao longo dos anos que eu fui consumindo mais filmes de terror, que ali eu fui estudando cinema, que ali eu fui estudando os próprios filmes de terror também, lendo livros, artigos, fazendo cursos, pós-graduação em cinema. Então, assim, depois que eu comecei a estudar muito sobre isso, estudar até mesmo sobre a história do Halloween, estudar mesmo sobre a produção mesmo desse filme, né, que eu comecei a entender melhor. Eu acho que quando a gente começa a entender, as coisas ficam mais claras e a gente consegue ver o brilhantismo que tem nos filmes. E Halloween justamente tem um grande brilhantismo. Com apenas $300 mil, John Carpenter criou uma obra-prima atemporal que sobrevive 44 anos e com certeza vai sobreviver muito mais. Os atores tendo que usar as próprias roupas porque não tinham dinheiro para comprar figurino. A máscara do Michael Myers, né, que foi comprada por $1 ali, e foi que é aquela máscara, né, do William Shatner, do Captain Kirk, da franquia Star Trek. Fizeram modificações, ele criaram a máscara do Michael. O filme não foi filmado no outono, na época assim de Halloween, né, então eles tiveram que pegar folhas secas, amareladas, jogar no chão para criar uma estética de Halloween. Enfim, gente, assim, eles não tinham nem dinheiro para comprar os instrumentos de trabalho, como a iluminação, por exemplo, né? Nem tinham dinheiro para comprar. Então, por isso que o filme se passa principalmente durante a noite, por isso que o filme simplesmente é escuro, porque eles não tinham dinheiro para comprar aqueles holofotes, aquelas iluminações todas, né? O filme se passaria num curso de vários dias e tiveram que se passar durante um dia só, justamente porque não tinham dinheiro para sustentar vários trocas de figurino, vários dias sendo filmados diferentes, vários cenários diferentes, né? Então, assim, o que o John Carpenter fez com o pouco recurso que ele tinha é simplesmente fenomenal. Claro também que tem a obra da Deborah Hill, não podemos esquecer da Deborah Hill, que ajudou muito John Carpenter, principalmente na construção dos personagens femininos, porque foi ela que escreveu os diálogos das personagens femininas. Então, assim, como ela é mulher, ela entende bem o diálogo, a postura, o comportamento de adolescentes, como elas conversam, como elas interagem. Isso fica simplesmente muito natural, né? Fica realmente uma coisa não muito estereotipada, assim. Fica uma conversa mais natural entre adolescentes, porque foi escrita pela Deborah Hill, que já foi uma adolescente que entende bem o linguajar feminino, né, das garotas e tudo mais. Então, simplesmente fantástico. Deborah Hill também tem que ser lembrada aqui, não somente John Carpenter, né? Então, assim,
O filme é simplesmente fantástico e com pouco recurso, John Carpenter criou uma obra-prima, né? Por exemplo, essa questão da falta de iluminação, ele brincou muito com isso, né? Colocar o Michael Myers ali, que o corpo dele completamente, a roupa dele é escura, né? E somente a máscara dele é branca, ele conseguiu criar vários jogos de iluminação, né? De luz e sombra, e ali o Michael Myers se escondendo nas sombras para criar justamente esse aspecto de bicho-papão, de encarnação do mal, de demônio, de maligno, de vulto, shape, né? Então John Carpenter soube aproveitar esse recurso de falta de iluminação a seu favor para criar cenas de suspense e para colocar o Michael Myers ali escondido em algumas cenas, né? Algumas cenas até você não percebe que ele tá lá, mas ele está lá sim. E com isso, John Carpenter também usava muitos master shots, ou seja, os frames, né? Com angulações extensas, que assim você consegue ter mais, você consegue ver mais a cena, né? Ela explora muito o cenário. Quando alguma coisa está acontecendo no centro, na frente, a craz também é importante. Então você tem que ficar prestando atenção o que está na sua frente e o que está atrás. Então John Carpenter, ele consegue explorar muito o ambiente ao redor dele, né? E os jogos de câmera do John Carpenter é simplesmente incrível. Ele vai pegando a cena e ali ele vai dando um zoom para fora, né? E ali você consegue ampliar o frame e você vê que o Michael Myers está ali observando aquela cena. Então você realmente cria um suspense, cria aquela sensação de que você está sendo observado, que você não está sozinho, né? Michael Myers sempre está lá, sempre está presente em algumas cenas que às vezes você nem vê ele, mas no fundinho, se você observar bem, ele vai estar lá, justamente para criar essa simbologia, esse enigma, esse mistério desse personagem que aqui John Carpenter simplesmente cria fenomenamente, existe essa palavra? Ele cria muito bem, ele é muito bom nisso, né? Então, assim, menos é mais, gente. Não precisa ter uma coisa super, hiper, mega estruturada. Aqui é tudo prático, não tem CGI, não tem nada. Então, assim, tem que usar a criatividade mesmo para poder criar um filme desse, né? É claro, né? Obviamente, a trilha sonora do John Carpenter é simplesmente fenomenal. Ela é um ícone. A própria trilha sonora é meio que se fosse um ser vivo, né? É que traz vivacidade no filme, o que traz a vida. É a grande alma do filme, é a trilha sonora. E você toca aquela trilha sonora em qualquer lugar que você estiver, você ouve, você já lembra que aquela trilha sonora é de Halloween, é de John Carpenter, e você já arrepia todinho, já tô arrepiada aqui, ó. E você arrepia todinho, porque você já sabe que aquela trilha sonora é do filme Halloween. Então, assim, é um filme simplesmente icônico, cria cenas icônicas. A cena da Laurie, por exemplo, lá no armário, que o Michael Myers está atacando ela, é icônica, né? A cena que ela tá de costas e o Michael Myers vai surgindo no escuro, né? Como eu falei, ele sabe brincar muito com essa questão da luz e da sombra, que ali tá bem escuro e ali você só vê a carinha do Michael Myers surgindo assim no meio da escuridão. Então, assim, gente, é simplesmente fantástico. A fotografia do filme é linda e com pouco recurso você consegue fazer uma coisa simplesmente fenomenal, né, gente? O que muitas pessoas usam muito hoje em dia é over the top, né? E como eu disse, assim, esse filme é lento, é devagar, ele vai construindo, né, um suspense, como a gente diz, né, slow burn, ou seja, vai queimando lentamente, porque aqui John Carpenter, ele tem um tempo para construir o suspense, e ali você vai ficando mais nervoso ainda, esperando que alguma coisa vai acontecer de ruim. E aqui ele demora mesmo, né? O John Carpenter não tá nem aí. Igual quando eu era criança, achava chato, achava lento. Agora eu acho simplesmente fantástico essa construção do suspense. E aqui não tem aquele jump scare que a gente tá acostumado, né? Aí o protagonista entra assim num lugar, a música vai ficando rápida, a música vai ficando cada vez mais rápida, e ela tem um momento de silêncio e BUM!
e ali acontece o clímax na cena, né, que é o jump scare. Aqui não, aqui ele tem alguns pequenos jump scares, mas que você não espera por eles, né? Então essa construção do jump scare também foi muito estudado e também foi muito replicado por vários cineastas até os dias de hoje. Então vocês podem ver que o Halloween, o filme Halloween, tem um legado extremamente importante, né, pro terror de modo geral. Até mesmo cineastas que não são do terror utilizam alguns desses elementos de Halloween. Então, assim, é muito fantástico, né? E os personagens principais, a Laurie, por exemplo, também, ela como Final Girl, ela foi muito estudada, dentre outras Final Girls que surgiram a partir dela, né? Ela, assim, o molde de uma Final Girl, como a Laurie no filme de 1978, foi replicada em vários filmes. A Alice, por exemplo, né, de 1980, a Nancy de 84. Então, assim, esse modelo de Final Girl foi replicado mais e mais durante as décadas de 80 e início ali de 90, né, que depois teve também uma outra reviravolta com Pânico em 96. Então, assim, até mesmo eu fiz um vídeo aqui pra vocês, né, falando sobre as 10 melhores Final Girls, e eu falei pra vocês um livro, né, Men, Women and Chainsaws, da Carol J. Clover, que ela é uma professora e ela também escreveu esse livro que ela estudou as Final Girls. E a primeira realmente Final Girl que tem as suas características descritas no livro é a Laurie. Simplesmente essa Final Girl, né, virginal, que ela não tá nem um pouco, ela tá fechada sexualmente, né, ela não tá sexualmente disponível e por isso então ela tem outras preocupações na vida dela e que ela fica alarmada com as coisas que acontecem. É a única personagem que realmente não pensa em fazer aquelas coisas, né, sexo, e ali então ela tá simplesmente alarmada, ela vê o Michael Myers escondido, ela alerta as amigas dela, ninguém escuta ela, então ela já tá meio que assim, tem alguma coisa estranha, né, e como ela não pensa nisso, ela consegue observar o mundo ao redor, porque ela não tem um foco somente ali em festa, em bebida, em relações sexuais, então ela tá simplesmente alerta aos perigos ao seu redor. E ela, no final, ela acaba descobrindo, né, os corpos de todos os seus amigos mortos. Essa também é uma grande característica da Final Girl. E aqui, né, como é dito também no próprio livro, eu sugiro que vocês leiam esse livro que é muito bom. A Final Girl também, né, ela tem dois finais. Ou ela sobrevive o suficiente para poder ser salvo por alguém, né, o que praticamente acontece nesse filme. Dr. Loomis salva ela no final. Ou ela consegue lutar contra o monstro, né, que são os vilões, e assim ela consegue vencer os monstros, né, como por exemplo a Alice de Sexta-feira 13, que não foi salva, ela mesma se salvou, né. Então assim, aqui tem essa construção de uma Final Girl, um modelo de Final Girl, e ali a Laurie então se insere como esse modelo que vai ser replicado por vários e vários filmes. Então você consegue ver como o impacto desse filme, né? Assim, e a Laurie é simplesmente muito engenhosa. Tudo bem que ela comete alguns erros, obviamente. Vamos pensar que ela também é uma adolescente de 17 anos, tá simplesmente numa adrenalina, ela leva um susto, ela não tá esperando pelas coisas que estão acontecendo, ela não sabe quem é esse cara que tá atrás dela, né? O Michael, nem sabe o nome desse cara, tanto que no final ela fala, é o bicho-papão? E o Dr. Loomis fala, sim, é o bicho-papão. Então, assim, ela nem sabe quem é esse cara que tá atrás dela. Simplesmente ela tá lá de boaça, assistindo o filme com as crianças, fazendo Jack-o'-lantern, né? Achando que os amigos estão lá, curtindo bastante. Ela tá totalmente assim, opa, de boas. E simplesmente ela descobre que o mundo dela revira de uma forma, assim, que ela nem esperava por isso. Claro que ela também não esperava, tipo, esfaqueia o cara. Enfia o negócio no pescoço do cara. Eu esfia o negócio no olho do cara. Eu vou saber que o cara vai lá levantar ainda? Pelo amor de Deus, né? Óbvio que ela não sabe disso, né? Então, assim, ela comete alguns erros. Mas, ok, é uma adolescente de 17 anos, coitada, né? Não dá pra querer muita coisa dela, né, tadinha?
Então, assim, mas ela é até inteligente, né? Com algumas coisas que ela faz. Por exemplo, ela vai lá, abre a porta da varanda, meio que fingindo que ela fugiu pela varanda, né? E ela esconde ali no armário. Obviamente não dá certo, mas ela tenta, né? E ela é super, hiper, mega preocupada com as crianças também, né? Ela, além de preocupar com ela mesma, ela se preocupa com as crianças, o bem-estar das crianças. O que faz ela uma pessoa simplesmente empática, né? A gente simpatiza por ela, a gente torce por ela, coitada. Ela é meio desengonçada socialmente, tadinha. Então, assim, sabe, a gente consegue se identificar um pouco com ela. Acho isso muito interessante, né? Então, assim, e você pode ver que a Laurie, ao longo dos anos, né, ela vai se modificando também. Ao modo, né, que as Final Girls vão evoluindo ao longo dos anos, esse conceito vai se modificando, a representação das Final Girls vão se modificando ao longo dos anos, você consegue ver que a Laurie também vai se modificando e evoluindo ao longo dos anos também, né? Por exemplo, a gente tem essa nova trilogia agora, que vocês podem ver que elas têm muitas características das Final Girls atuais, né? Então, assim, e uma coisa bastante interessante, né, que esse filme fala também é a questão do destino. Quando a Laurie Strode está lá na sala de aula, né, escutando a aula, a sua professora começa a falar sobre a questão do destino. Como o destino é uma coisa que já está incrustada, né, que não pode ser modificada e que ele vai acontecer de uma forma ou de outra. Algumas pessoas já estão destinadas a passarem por certas situações e infelizmente não tem como mudar. E sem saber lidar com o que o destino vai proporcionar para aquela pessoa. E a Laurie tem que responder uma pergunta, né? E uma dessas respostas dela é que o destino é como se fosse uma força realmente imutável, como se fosse um elemento da natureza, que é igual água, fogo, terra e ar. O destino faz parte dessa natureza e é uma coisa intrínseca e que realmente não tem como mudar e também não tem como controlar algo que é natural. Exatamente, né, mostrando que o futuro de Laurie Strode já está escrito e que, infelizmente, ela terá que passar por todos esses traumas, por todos esses problemas, por toda essa violência na vida dela. É uma coisa que ela vai ter que lidar e uma coisa que ela vai ter que passar, ou seja, o destino dela já está escrito. E justamente nesse momento, né, que ali ela vê o Michael Myers olhando para ela pela janela da escola, ou seja, mostrando que o destino dos dois personagens já estão escritos e que eles devem sim entrar em contato e se confrontar. Esse confronto então que vai durar, a gente não sabia, né, na época, mas que vai durar então 44 anos. E aproveitando então falando sobre as mortes, né? As mortes são simplesmente simples, digamos assim, né? Mas a questão mais primordial e mais interessante das mortes é exatamente o suspense que vão com elas. Você nunca sabe exatamente a hora em que Michael Myers vai atacar as suas vítimas. Tem aquela crescente do suspense da cena e que o grande clímax da cena é justamente a morte dos personagens. E aqui as mortes são simplesmente estilosas, digamos assim, né? E icônicas também, né? Assim, não temos sangue, não tem gore, né? O John Carpenter consegue sustentar esse filme completamente sem nenhum tipo de gore. É justamente o ataque do Michael ali. E a gente meio que entende algumas coisas que acontecem nas cenas, né? Mas são cenas simplesmente icônicas, principalmente a do Bob, né? Que ele é meio que preso na parede e o Michael faz o seu viradinho de pescoço, né, que foi inventada pelo próprio Nick Castle, que inventou na hora mesmo fazer essa viradinha, que virou uma coisa realmente icônica da franquia. E uma característica do próprio Michael. E nisso também temos outra característica do Michael, que ele gosta de brincar com as suas vítimas, né? Ele gosta de realocar os corpos e gosta de brincar com suas vítimas, como na cena da Linda, em que ele se veste, né? Ele coloca um lençol meio que fantasiando de fantasma e coloca o óculos do Bob, justamente para poder atacar a Linda. Ele cria o movimento, né? Ele cria o momento certo de atacar. Ele é simplesmente frio, calculista, né? E estrategista. Ele espera o momento certo, ele é muito paciente, né? Claro, ele ficou 15 anos ali em Smith's Grove esperando só o momento certo de poder fugir. Então, sim, você consegue ver que o Michael realmente é muito paciente e ele
vê o momento certo em que a vítima tá mais despreparada, né? Mais assim, desligada mesmo para poder atacar. Diferente, ele tenta a mesma coisa com a Laurie, né? Só que a Laurie já tá meio que alarmada, que tem alguma coisa estranha ali. Enquanto os outros são pegos de surpresa, a Laurie mais ou menos já tem uma noção de que há realmente um perigo iminente para ela. Então, assim, muito bom também, né? É a mesma coisa que eu falei antes, né? Menos é mais. É um filme que tem poucas mortes, só 5 mortes. É filme que não tem gore, não tem muita violência, assim. E que acaba se sustentando mais na criação do suspense, na criação desse clímax de cada cena. Cada cena vocês podem ver que tem um crescente até chegar a um grande baque, um grande clímax. E assim a gente de novo volta para um tempo de calmaria, tranquilidade, a gente acha que tá tudo bem, e ali cresce de novo para mais uma cena de clímax, né? Mais uma parte de clímax de cena, e assim o filme vai sendo construído ao longo do tempo. Igual eu falei, slow burn, né? E vai se queimando lentamente ali para construir todo esse suspense, o que simplesmente é fantástico. Menos é mais. Esse filme é simplesmente fantástico. Ele cria um suspense, né? E obviamente também a construção do Michael Myers, né? Como mal ali, você não entende o objetivo dele. Simplesmente do nada, aos 6 anos, ele mata a sua irmã. Ele fica 15 anos, né, em Smith Grove, no hospital psiquiátrico. Ele sai do hospital e começa a stalkear uma babá, uma adolescente, sem motivo nenhum, sabe? E mata todo mundo, enfim, sabe? Então, assim, tem essa construção também do Michael Myers, que é simplesmente fantástico. Você não entende quem é, por que que ele faz isso, né? Quais são suas motivações, quem é essa pessoa, simplesmente ele do nada, realmente, ele meio que deu um estalo e enlouqueceu do nada, e depois ele ficou 15 anos paralisado, meio que em coma, né? Até o próprio Dr. Loomis fala, né? Tentei 8 anos entrar na cabeça do Michael Myers, tentar ajudar o Michael. Os próximos 7 anos tentava manter ele o mais preso possível, que eu não consegui, né? Ele via o rosto de um garoto pálido, sem expressão, e os olhos negros como se fossem olhos do mal, olhos malignos, olhos do demônio, né? Então ele fala, a morte veio na sua cidade, xerife. Então, assim, tem toda essa representação do simbolismo do Michael Myers, que é muito bem construído nesse filme, né? E que, infelizmente, se perdeu nas sequências da franquia, né? Porque aí depois inventaram uma motivação para ele, mas que agora recuperaram mais esse elemento, né, místico, simbólico, sobrenatural. Não sei se é sobrenatural. Mas então, assim, esse filme é muito bom, né? Aspectos técnicos é incrível, as atuações estão bem boas, né? É o primeiro papel da Jamie Lee Curtis no cinema, né? Assim, John Carpenter até falou, opa, eu meio que coloquei Jamie Lee Curtis ali porque ela é filha da Janet Leigh, né? Que fez a Marion Crane lá do filme Psicose, né? E a gente vai capitalizar um pouquinho com a filha dela, né? Então, assim, é o primeiro grande filme da Jamie Lee Curtis. Então, assim, imagina, gente, até hoje, 44 anos depois, ela tá interpretando seu primeiro papel no cinema. Gente, esse filme é simplesmente fantástico. Não tem como, assim, a gente analisar somente o filme e não pensar sobre os impactos que esse filme teve, né? Esse impacto cultural, né? Que até hoje inspira, né? Inspira vários cineastas, vários futuros cineastas também, estudantes de cinema, estudam esse filme, né, na faculdade. Então, assim, realmente é um filme espetacular, um filme fenomenal, não tem muito o que descrever além disso, né, e é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, e daqui a pouco a gente vai ter mais reviews aqui, como eu prometi pra vocês, Halloween 2018, Halloween Kills, para se preparar então para Halloween Ends. Se vocês gostaram desse review, deem seu like aqui, pessoal, e espero que vocês tenham gostado mesmo, e comentem o que vocês acham sobre esse filme, se concordam comigo, discordam, o que vocês acham sobre esse filme, né, e tudo mais. E se inscrevam no canal então, pessoal, para vocês não perderem esses conteúdos. Estamos bombando de Halloween aqui, estamos no nosso mês aqui também, 31 dias de outubro, nosso especial do feriado, né, do mês de Halloween aqui no canal. Muitas coisas boas estão acontecendo. E também ative o sininho para vocês não perderem futuros conteúdos. Muito obrigada, pessoal. Então, até os próximos vídeos.